Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Malas Prontas com a Global Viagem. Hoje a gente está com uma convidada especial, né? A Margarete Calvila. Tudo bem, Marga? Tudo bem, Gilson. Que maravilha, que honra estar aqui estreando esse programa. Imagina, Marga, não poderia ser com outra pessoa para a gente abrir as portas, né? Muito obrigada. É o primeiro de muitos. Esse é um canal novo, né? Como eu falei, já está estreando hoje. E a gente vai abordar diversos assuntos, assim, curiosidades, né, dos viajantes, pessoas que viajaram, como é o teu caso, um pouquinho da tua história, quando você despertou interesse em viagens, né, como você chegou até a Global. Então são diversos temas que a gente vai estar abordando aí ao longo do tempo. Legal, vamos lá. Então vamos lá. Primeiramente, Marga, como é que você começou? Você está hoje com uma empresa muito bem consolidada, né? Há muitos anos de mercado, né? Expandindo sempre, né? Como você começou com o Boticário? Eu, como todos os empreendedores, né? Começamos pequenos, né? A gente começa pequeno, né, Gilson? Você também tem a tua história. Foi em 1994. Eu já tinha sido funcionária do Boticário alguns anos antes e eu me apaixonei pela marca, pelos produtos e fiquei com vontade, muita vontade de ter uma loja. Mas na época não tive condições, passado alguns anos, então eu passei em frente à loja do Boticário e ela estava fechada. Falei, nossa, por que a loja do Boticário fechou? Aí eu entrei em contato com o 0800 da franqueadora do Boticário em Curitiba, São José dos Pinhais, para ser mais específica, e aí eles me falaram que sim, que Medianeira tinha fechado e que estavam abertas à busca de novos franqueados. Aí eu perguntei como que eu fazia, e eles me mandaram um questionário via fax, que talvez a maioria que vão nos ouvir não saber. Nossa. O nosso auxiliar técnico aqui com certeza não conhece o fax, não conheceu o fax. E enfim, eu respondi um questionário que pedia muitas coisas sobre o nosso município, sobre o potencial da cidade, e aí eu fui em busca de todas essas respostas e fui chamada para uma entrevista. E logo que eu cheguei em Curitiba, enfim, quando eu me dirigi a São José dos Pinhais, eu participei da entrevista. No término da entrevista já me apertou a mão o Melo, o consultor da época, e falou: parabéns, a franquia de Medianeira é sua. Nossa. Só que você vai ter que aguardar um tempo, porque nós queremos encontrar um ponto ideal para a Medianeira. Porque como a Medianeira já teve o Boticário por 2 momentos e as 2 vezes fechou, acreditamos que Medianeira seja uma terra difícil para trabalhar. Tinha que ter eles queriam ter uma certeza. Eles não né? queriam errar mais. Mas eu tinha certeza que não era questão de que a cidade era difícil. Questão que as pessoas que estavam à frente não tinham o propósito do negócio. Tinham um negócio apenas e tinham outros negócios, era um complemento. Muitas pessoas começam achando que a coisa vai andar sozinha, mas ela precisa de alguém. Eram pessoas bem estruturadas financeiramente, pessoas que já tinham outros negócios. E para mim era a virada de chave da minha vida. Eu queria viver do negócio, eu queria tomar decisões da minha vida pessoal. Então esse negócio era tudo, não era nada, era tudo. E tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E deu certo. Nossa, deu muito Quando certo. a gente bota vontade e amor, não tem como dar errado, não é verdade? Não. Enfim, isso já abri a minha primeira loja em 96. Esse ano, final do ano, dia 22 de novembro, eu completo 28 anos. 28. Nós trabalhamos em 8 municípios. Claro que depois eu tive a oportunidade de abrir Santa Helena, uma outra loja, depois veio a oportunidade de eu abrir mais uma loja em Medianeira, que nós abrimos dentro do RAC. Passado um tempo surgiu o Max Atacadista, então é um percentual de pessoas que passam pelo Max é maior que a população de Medianeira mês, para você ter uma ideia. Então, realmente era um espaço muito atrativo para o nosso negócio. Vem crescendo, né? Vem crescendo. Vem crescendo muito e a região toda que desemboca ali no Max. Em relação à Medianeira, que já é uma loja tradicional, já desde 96, como você falou, em relação à loja do Max hoje, elas estão meio que paradas? Ainda não. Nós não temos nenhum ano de Max, mas a gente já sente uma crescente muito boa. Eu percebi que vocês já estão mudando lá, né, o formato. Já mudamos porque a gente sentiu a necessidade de mais exposição de produtos. Porque como nós tínhamos um histórico do outro quiosque, era muito próximo à nossa loja.
Então, assim, faltava um produto, corria lá e resolvia o problema do cliente, estava tudo certo. Lá no Max a gente não tem essa facilidade, nós temos um problema de mobilidade, de logística, que não é tão fácil chegar lá tão rápido, Então né? precisa se ter Então, mais a gente expositor. teve que aumentar o nosso portfólio lá, nosso espaço de armazenamento, mas é uma loja que está indo muito bem e a gente sabe que a tendência é só crescer. Chegou a fazer alguma pesquisa? O público do Max é mais de fora da cidade? Ou o pessoal mais cômodo da cidade que já está no mercado? Até essa semana nós estávamos comentando, hoje a gente sente uma clientela que não era nossa, que era de fora de Medianeira, que é de Ramilândia, de Matelândia, de São Miguel, de Itaipulândia, de Missal, de Serranópolis, Serranópolis é um cliente nosso, mas que às vezes tem dificuldade de estacionar no centro, mas que faz as compras no Max. Então nós temos muita gente de fora. O Max trouxe um cliente que talvez nunca seria nosso. Pois é. Mas também temos, claro, o cliente medianeirense que vai lá, às vezes o cliente que às vezes alguma dificuldadezinha de estacionamento, sim, lá já tem um pouquinho final mais de semana a gente tem muita venda de presente, porque aí a pessoa, sábado à tarde, tem um aniversário, não lembrei, vai até o Max, está resolvido lá, encontra o Boticário com um portfólio completo. É oportunidade, né, Margareta? Ela é um cavalo com sela, ele passa. Sim, se você não pegar, tinha que embarcar. Mas a gente vê ainda que Medianeira tem mais espaço, viu? Tem. Já estamos em estudo. Medianeira é uma potência. Uma potência. Né? Você sabe qual é a movimentação financeira de Medianeira mês? Não tenho ideia. Não tem ideia? Não. Eu vou te trazer esse dado. 190 milhões de reais circulam em Medianeira mês. É mais do que muita cidade grande em volta, né? Só o entorno de Medianeira, juntando aí São Miguel, Itaipulândia, Missal, Matelândia, esse nosso entorno, juntas, elas movimentam 174 milhões. Então nós temos uma Medianeira e uma quase Medianeira em volta de Medianeira. Medianeira, muita gente vem para cá para fazer bons negócios. Muita gente. Medianeira é uma terra rica. E lá em 94, quando eu respondi o questionário do Boticário, eles me pediram sobre como que Medianeira, qual era a economia de Medianeira. E eu, na época, pesquisei e eu... Não se tinha muita coisa, né? Mas já tinha os nortes, né? Nós já tínhamos as cooperativas, já tínhamos as indústrias, Ninfa, já tinha Dabol, já tinha várias indústrias boas, né? Empresas grandes, já tinha Jaidi, já tinha empresas que realmente fazem a diferença na economia local, né? Regional. Nacional, né? Você vê nesse teu tempo aí, só desde que você abriu até agora, você viu muita empresa nascer, né? E aí quando eu fui procurar, eu descobri que Medianeira é formada por pequenos agricultores e que tem uma agricultura variada. E isso é muito bom. Deu uma geada, acabou com a safrinha, mas tem o frango, tem o leitão, tem o porco, tem o leite, tem o peixe, tem a mandioca, tem o fumo. Então essa economia é muito rica. Medianeira é uma cidade, variada, né? A região, né, o município de Medianeira é muito próspero por essa economia variada e bem distribuída. Então a gente tem, as crises acontecem, de tempo em tempo a gente tem. Mas, como a nossa economia é muito variada, a gente passa muitas delas sem perceber. Muitas delas. Ou com um leve declínio. E você, você tem contato, eu fiquei curioso agora, você ainda tem contato com aquele pessoal lá do começo, que pediu para você esperar um pouquinho, que eles iam avaliar? Não, já trocou, né? Já trocou muita gente. Uma empresa do tamanho do Boticário, né? A maior franquia de perfumaria e cosmético do mundo, está entre as 6 maiores empresas, né? Trocaram, tem ainda, claro, algumas pessoas lá, mas da entrevista, do meu primeiro pedido, do consultor comercial, aquele que veio aqui, não, essas pessoas não estão mais, voaram também, estão super bem, alguns eu tenho contato através do LinkedIn, ainda a gente acompanha a trajetória profissional, né? Mas para mim, não foi surpresa o Boticário ter dado certo, porque eu consegui na época a franquia da Coach e a franquia do Boticário no mesmo momento.
Teve que escolher. A franquia da Coach era Cascavel, a do Boticário era Medianeira. E eu tinha 2 meninas adolescentes, né, que também eram usavam as roupas da Coach. Então eu fiquei bem entendida, né? Nossa, fico no Boticário, vou para Cascavel, começo uma nova vida lá. Querendo ou não, indiretamente você acabava consumindo os 2 mercados, Os né? 2 produtos eu conhecia. Mas aí eu optei, claro, por ficar em Medianeira, terra das minhas filhas, a terra que eu cheguei aqui com 9 anos de idade, os meus pais moradores aqui, amigos. Falei, não, vou ficar no Boticário que aqui vai ser mais fácil. Assim, pela segurança ou pela minha insegurança de mudar de cidade, começar tudo de novo, né? Mas deu bem, deu Deu bom. tudo certo, muito obrigada, só agradecer. Que bom. Nós temos aqui um mimo que você nos trouxe na nossa reinauguração, né? A Casa 214, para quem não sabe, é uma fragrância para casa. Eu não sabia que o Boticário tinha, né? Para mim que era só perfumaria, né? Mesmo, mas não para residência, né? E é delicioso, maravilhoso. Me fala um pouquinho dela. Uma fragrância aconchegante, né? Que traz uma energia muito boa. Nossa. A Casa 214 é uma homenagem ao primeiro endereço da farmácia de manipulação, que nasceu o Boticário lá na Saldanha Marinha 214, em Curitiba. Então, o Dr. Miguel, ele com mais 2 colegas de faculdade, eles abriram essa farmácia de manipulação. E aí ele também quis prestar essa homenagem e vendo que faltava, porque o Boticário está presente na maioria, se não em todos os lares brasileiros, né? Direto ou indiretamente? Direto e indiretamente estão. Então, faltava essa fragrância. E a Casa 214 veio para trazer essa energia boa, de sucesso, de aconchego. É muito bom. Eu confesso que quando você me deu de presente, que a gente abriu e sentiu, ela quase não ficou aqui na agência. Ela quase foi para minha casa. Eu acredito. A Casa 214 vale a pena a visita nas lojas e conhecer, porque realmente é muito bom ela é mesmo. muito boa. Muito bom. E traz todo esse... Todo mundo que chega aqui e sente fala, nossa, que cheiro é esse, né? Olha que coisa boa. É do Boticário. Então, tá aí a Casa 214, gente, muito agradecido. Imagina, todo muito sucesso para vocês também. Amém. O mesmo sucesso da Casa 214. Ah, que maravilha, hein? Olha, o Boticário começou numa pequena portinha e você já está aqui, olha a estrutura. Nós começamos bem pequenininho. Marga, me diz uma coisa, lá em 96, né, 94 você fez o pedido da franquia, a Margarete já era viajante? Não era viajante não, nem se tinha, acho. Eu já tinha feito uma viagem internacional, já tinha ido para fora, mas assim, pelas condições que eu vivia, né, mas não, eu não tinha, eu até nem sei se eu tinha tanto esse sonho da viagem como foi acontecendo, né, com o passar dos anos. Viajar é muito bom, né? Viajar, eu acho que se a gente... Quem pode se dar esse presente não tem que economizar. Eu sempre falo que, na verdade, a viagem, ela, querendo ou não, ela está ligada diretamente à saúde da pessoa, né? Com certeza. Física e mental. Você está em movimento, você tá distraindo a tua cabeça, você sai da tua rotina. Sim. Então, a viagem, ela faz muito bem, sabe? Eu até falo que as pessoas deveriam viajar entre 1 ou 2 vezes ao ano, no mínimo. As férias deveriam ser todas fracionadas, né? De 15 em 15 dias, para você ter a opção de fazer 2 viagens por ano. Então, nós atendemos pessoas que chegam aqui estressadas, sabe? Precisando desse tempo. Né? Exatamente. Nós fizemos toda a nossa obra aqui, a nossa reforma, né? na sede nova, e eu tive pessoas aqui, fornecedores de material de construção, que falou, Gilson, pega o que você quiser aqui na loja, tá? Eu não quero o teu dinheiro. Eu quero que você me deixe em crédito para mim viajar, porque senão eu não vou. Olha que maravilha. Eu preciso sair, então segura lá, que assim é um incentivo a mais para mim pegar e ir viajar. Então teve muitas pessoas que me pediram isso. E é uma surpresa, porque assim, nós trabalhamos com viagens, né? Nós trabalhamos com o sonho das pessoas. Mas a gente, às vezes, não está presente em todo lugar, conversando com todo mundo, a gente não sabe a necessidade que aquela pessoa tem de fazer uma viagem, né? Sim. Já que entramos aqui, vamos lá. Como é que você chegou na Global Viagens? Bom, no primeiro momento foi na pandemia,
no grupo do comércio que você colocou lá, claro, o teu negócio parou. Nós tivemos uma fase bem difícil, todo mundo que trabalha no turismo, principalmente, Sim. em todas as áreas, mas o turismo ele foi diretamente o maior afetado. Ninguém mais viajava. E aí você deu a ideia lá no grupo do comércio de começar a fazer máscara para as pessoas que estavam vulneráveis aí, sem ter, não tinham onde comprar e era caro. Eu estava com tempo vago. E aí eu conheci o Gilson, que eu me ofereci também para te ajudar na confecção. Fizemos uma força-tarefa, né? E aí a gente distribuía ali na frente da caixa, aquela fila que se prolongava para buscar o benefício. Enfim. Na época eu me lembro que o problema não era comprar máscara. O problema é que não tinha máscara para vender. Não encontrava. Então o que a gente fez na época? Nós fizemos uma máscara emergencial. Coisa simples, né? Descartável, sim, mas que dava aquela quebrada de galho. Todo mundo na incerteza, na insegurança. Ninguém sabia como o vírus funcionava, então a gente tentava se proteger de alguma forma. Então foi aí que surgiu a ideia, né? Eu e mais alguns amigos, inclusive quem estava envolvido diretamente também, né? Que também surgiu a ideia dali, era o Marco da loja Marrier. Né? É um amigo nosso. Verdade, eu lembro que tinha mais um rapaz. Exatamente. Com você. Então ele estava indo atrás da doação, onde conseguia o material para poder produzir as máscaras. Vocês confeccionavam na Global. E eu confeccionava lá na Global. Na época eu estava sozinho na agência, né? A agência era uma agência pequena ainda, né? Nós já estávamos no meio do caminho, né? A gente estava indo bem, mas daí veio a pandemia. Sempre acontece alguma coisinha, né? Mas eu costumo falar que às vezes algumas coisas acontecem para o bem, né? Nesse período, né, de obscuro de todo mundo, né, por conta da pandemia, eu conheci muitas pessoas. Uma delas foi você, né? Então a gente acaba através da solidariedade, ajudando todo mundo. E olha que quando eu conheci, eu falei, quando eu for fazer uma viagem, eu vou procurar o Gilson na Global. Olha que legal. Então foi uma das coisas assim que me chamou a atenção pelo esse teu trabalho comunitário. Às vezes eu falo para as pessoas, quando eu vou entrevistar um futuro colaborador, eu pergunto, o que você fez de trabalho comunitário? Porque daí a pessoa já mostra a preocupação com a comunidade, com a igreja, com o próximo, com o meio ambiente, com os cachorrinhos. Eu ajudo a recolher ração para os cachorrinhos lá da ONG. Então você já mostra aquele lado humano sem esperar nada, né? Às vezes as pessoas fazer o bem, sem olhar a quem. Vou ajudar com dinheiro, você ajuda com o que você pode. Sim, cada um tem as suas condições, mas eu acho muito bacana as pessoas que saem porque doar dinheiro, Gilson, eu já ajudo várias, isso aí não precisa estar falando, mas a gente faz, está sempre envolvido, você também, o comércio, a gente está ali. É fácil. Você tira lá 50, 100 reais da carteira, é fácil. Agora, você sair do conforto da tua casa em horário que você quer descansar, ir até a tua igreja servir, ou ir até lá nos moradores de rua levar uma marmita, ou ajudar uma família desabrigada, uma família venezuelana que chegou, fazer uma visita a um doente, fazer uma visita a um idoso. Esse já exige um pouco mais de dinheiro. Na verdade, se a gente for fazer uma analogia, né, Uhum. O que é mais difícil para a gente é doar o nosso tempo. Verdade. Ninguém mais tem tempo hoje em dia. E quando a gente tem, a gente quer se recolher, quer descansar, e aí acaba que as pessoas, às vezes, tudo que elas precisam é de uma conversa, de um olhar. Uma conversa. Tanto estamos entrando no mês de setembro, né, o mês do cuidado às pessoas que têm depressão. Setembro amarelo, né? Setembro amarelo, e aí o que mais essas pessoas necessitam? É de um apoio emocional, espiritual, né, de estar do lado, ajudar a superar esse momento, porque a gente sabe que é uma doença, né, e que precisa de muitos cuidados. Às vezes só uma palavra, né? Exatamente. Então já vamos deixar aqui o teu espaço aberto, que se alguém precisar, que a gente está aqui, Gilson. A gente está aqui. É isso aí. Venham conversar, tomar um café com a gente. Exatamente. Né? O Boticário também, Boticário, está de portas abertas. Global. Tem um cappuccino
maravilhoso lá no espaço do revendedor. A gente espera. A gente tem um espaço bacana, né? Eu conheci lá no espaço do revendedor da Margarete. Gente, é gigante. É enorme. Crescemos. Muito legal, muito bacana. Como tem um espaço bacana. Como fala, ninguém nasce grande, mas a gente fica grande, A gente né? fica grande, fica grande. Então, Marga, então você chegou através da pandemia na Global Viagens. Olha, tudo que uma agência de viagem não atrairia na pandemia. Né? Na pandemia. Que e depois legal. eu reencontrei a Graça, então. A Graça é a nossa colaboradora, né? Ela é especialista em vistos, né? E ela é irmã da minha primeira colaboradora, a Mônica. A Mônica. A Mônica, irmã da Graça, foi a minha primeira colaboradora no Boticário. Isso, ela moradora de Foz. E aí, conversando com a Graça, eu falei para ela que eu queria voltar para a Holanda para encontrar os jardins os jardins de tulipas abertos. Eu lembro. Na época, eu acho que tu comentou comigo e eu falei, Marga, a pessoa legal, ideal para montar um roteiro legal, exclusivo para você, vai ser a Graça. Exatamente. Onde ela coloca a mão, ela faz com todo cuidado. Então, assim. Ela peca pelo excesso. O ano passado, em abril do ano passado, então a gente realizou. E foi a primeira vez que eu fiz todo o planejamento de uma viagem. Claro, a Graça me assessorou em tudo. Eu só falava o que eu queria e ela ia. Foi ajustando data, ingresso. Ter coragem de viajar sozinha, né? O inglês, apesar de ter estudado, a gente não pratica, acaba perdendo. A insegurança de tudo. Um outro país, uma outra língua. Já descer na Alemanha, né? Descer em Frankfurt. Já na primeira, lá no aeroporto, na imigração, já começa ali e ela fez de uma forma, ela cuidou com tanto carinho, ela fez os hotéis estratégicos, ela deu as dicas de como que a gente... E nós pegamos trem, a gente andou 18 mil passos por dia, 12 mil passos por dia, a gente caminhava, porque... Estava monitorando. Os hotéis, assim, os lugares, a gente ficou em lugares seguros, tranquilos. A gente saía à noite... Planejado. Marga, conta pra mim um perrengue que você passou em alguma viagem. O maior perrengue que nós passamos foi nessa viagem, que a Graça, com todo carinho, fez tudo certinho, nos colocou em lugares estratégicos e nós chegamos na estação de trem em Frankfurt com 3 horas de antecedência. Fui lá nas informações, me informei aonde que o trem ia parar, estava tudo certo. E tínhamos falado que Frankfurt tinha muito desses, chamam de descuidista, essas pessoas que roubam dos descuidados. Então a gente já saiu assim, que tinha que ter essa preocupação. E eu comprei uma pochete para meu marido usar rente ao corpo para colocar os dólares, né, e a documentação. E cada um tinha sua mochila. Chegando lá, dali a pouco, então, pararam 2 trens. E nos 2 estavam escrito Amsterdã. Mas nós já entramos no primeiro que parou. A gente já estava há quase 3 horas lá. Eu queria então ir para Roterdã, que é essa dica que a Graça deu, que valia a pena conhecer os moinhos. Que era caminho, né? Que era caminho para Amsterdã. Ou seja, ia para Amsterdã, mas tinha essa parada. E aí o outro trem era direto. Sim. Então a gente entrou e daí chegamos na nossa poltrona e já tinha um rapaz e ele se comunicou em alemão, que ali era dele, mostrou, e eu mostrando a minha passagem, né, tudo impressa. A Graça fez com todo amor e carinho. Aí eu entendi que o nosso trem era o outro e não aquele. Então saímos rapidamente do trem. Quando eu olhei para o meu marido, eu vi que ele não estava com a mochila. Aí eu falei, cadê a mochila? Aí ele botou assim a mão e saiu correndo nos bancos onde a gente tinha ficado aguardando o trem. Eu, quando tenho um fato assim, que eu entro em choque, eu paraliso. Eu fiquei parada, só vendo a cena, e na minha cabeça passava assim, acabou a nossa viagem, a gente não, né, aquilo tudo, e será que os documentos estão na mochila, como é que tá tudo? E, enfim, o meu marido correu e ele avistou a mochila uns 50 metros, do lado de uma moça, e ele, quando ele chegou para pegar a mochila, chegou um rapaz junto com ele, também pegou a mochila. Meu marido deu um grito, falou, essa mochila é minha, e eu ouvi tudo isso, e o rapaz largou e saiu. Então, realmente, ele estava ali de olho naquela mochila, mas aquela menina foi o nosso anjo da guarda, que ela já estava ali perto da gente,
Então teve ficou coragem de aquela chegar coisa, antes. a mochila da menina. Ou a mochila Ou é esquecida. ou é esquecida. Então ele ficou ali aguardando. E quando ele viu meu marido correndo, ele falou: então essa mochila não é da menina, eu vou pegar. Só que não deu tempo, porque ele chegou junto. Enfim, deu aquele esparramo ali, veio com a mochila e eu falei para ele, falei para meu marido assim: mas os documentos estão na pochete, né? Ele me olhou e falou assim: não, estão dentro da mochila. Meu Deus. Meu, aquela hora assim, aí entramos no segundo trem, encontramos a nossa poltrona, a gente andou assim, acho que uma meia hora sem falar, porque eu acho que a gente ia chorar. Pararam em Roterdã. Paramos em Roterdã. Foi um alívio. Tudo certo. Deu tudo certo. Documentação devidamente guardada. Sim, aí ele foi ao toalete do trem, já botou os passaportes dentro dessa pochete que ficava rente ao corpo. Eu falei: bom, agora a mochila, se a gente perder, tu não te preocupa mais com essa mochila. Todo mundo está sujeito. Tu né? só se preocupa com esses documentos e com o dinheiro. Na verdade, o dinheiro a gente nem leva tanto, porque hoje em dia o cartão facilita, Então né? facilita muito. Mas, em todos os casos, foi assim Mas a documentação... o susto da largada. Essa foi a maior de todas. Mas esses acontecimentos, lógico, né? A gente não vai esperando que aconteça, né? Mas todo mundo está sujeito a um descuido, alguma coisa, né? Nem todas as viagens, mas uma ou outra acontece. Só que esses pequenos fatos, eles acabam marcando a tua viagem, né? Você acaba lembrando, principalmente quando dá tudo certo depois, né? Então você acaba levando pro lado engraçado da história, né? Sim. Então você acaba contando e tal. Eu até tinha comentado contigo antes, né? Eu tenho um passageiro que ele comprou comigo, né? Um amigo meu, e ele foi para o Ushuaia. Lá no Ushuaia ele fez os passeios no Ushuaia, né? E nesse período ele ficou, acho que se não me engano, 5 noites no Ushuaia e ele tinha mais 3 noites em Buenos Aires, né? E eu estava indo para Bariloche, então eu tinha 2 noites em Buenos Aires na ida. Então nós nos encontramos em Buenos Aires, né? Lá em Buenos Aires saímos jantar junto e tal. E ele, por ter ficado fora, ele levou dinheiro, né? Mas ele também estava usando muito o cartão. A questão que a gente comentou antes do cartão, né? Todo mundo usa o cartão. Ele não lembrou de avisar a administradora do cartão dele que ele ia estar fora do país. Então ele usou 2, 3, 4 vezes o cartão e a administradora cortou, por segurança, né? E ele começou a usar o dinheiro que ele tinha mais uma noite, né? Tá tudo certo. Porém, no último dia dele, ele pegou um taxista para ir para o aeroporto e ele acabou pegando por conta essa parte do aéreo, com o táxi, ele acabou não pegando pela agência, né? Mas como ele comprou parte do pacote aqui, nós conseguiríamos dar algum tipo de assessoria para ele. Mas ele não lembrou disso. Então, como ele usou todo o dinheiro, pegou um taxista e foi para o aeroporto, nesse caminho até o aeroporto, o taxista acabou se perdendo. E ele chegou atrasado no aeroporto, perdeu o voo. E ele não conseguia remarcar o voo dele, porque ele não tinha o cartão liberado. E ele já estava sem dinheiro. O que ele fez? Contou o pouquinho que ele tinha e falou: vou para a rodoviária. Chegou na rodoviária, comprou uma passagem de ônibus, né? E veio até Porto Iguaçu. Chegando em Porto Iguaçu, o irmão dele ia buscar ele na rodoviária. O irmão dele esqueceu o RG, a documentação para entrar na Argentina. Não entra sem documentação, né? Não. Então ele ligou, falou: mano, tô aqui na aduana, não consigo entrar, você vai ter que vir até na aduana. E ele sem dinheiro. Eles começaram a vir a pé, arrastando a mala, da rodoviária até a aduana de Porto Iguaçu. No meio do caminho, Marga, começou a chover. Começou a chover. Parou um argentino, né, com uma caminhonete, pediu para eles aonde eles estavam indo, ele se compadeceu, né, ficou com dó e trouxe eles, né. Mas assim, você precisa ver ele contar essa história para ver o quanto ele dá risada e ele gosta, e ele quer voltar. Então, assim, a experiência que ele teve não foi uma experiência negativa, né? Muito pelo contrário. Lembrou ele, né? Essa parte, ela despertou essa parte viajante e aventureira nele, né? Tanto é que ele quer voltar e ele quer fazer esse trecho de ônibus de novo. Olha, que foi uma experiência diferente. É um ônibus leito, super confortável, com todas as refeições, café, almoço, janta e ceia dentro do ônibus. Olha. Então, assim, é uma baita viagem, né? Mas assim, esse fato
ele foi tão importante quanto ele ter ido para o Ushuaia, que é um lugar maravilhoso, Maravilhoso. né? Fantástico. Mas o fato dessa interação, né? Dessa vivência... A gente fica fica marcado, né? Exato. E, claro, normalmente acaba bem. Você tem aí o perrengue, teve a chuva, teve isso, teve aquilo, mas isso tudo vira história, né? Vira história. E é muito legal, né? São memórias boas. É muito bom. Nós, com certeza, o meu marido nunca mais sai de casa sem estar com os documentos agarrados ao corpo. O dinheiro pode até que não esteja, mas os documentos... Descreve para mim, Marga, o pessoal de casa também deve ter uma baita curiosidade. Como é chegar nos Jardins de Tulipa? Ai, olha, eu não sei se eu vou conseguir descrever, porque é tão lindo, é tão lindo. Tudo aquilo que a gente vê na TV? É mais, porque você os campos de tulipa, né? Exato. Os jardins de tulipa é aquele jardim construído, então tem todas as variedades, você passa o dia lá e você não visita todos. Mas os campos, uma outra coisa que a Graça fez para nós, que eu falei, Graça, eu quero fazer fotos, mas eu não quero fazer as nossas fotos. Ela conseguiu uma fotógrafa brasileira que mora em Amsterdã. Ela foi nos buscar no hotel, ela nos levou para os campos, ela tem amizade com os fazendeiros, então elas entravam nas fazendas de tulipas, e aí eu falava a cor que eu amo, eu quero a vermelha, então vamos lá para os... porque cada fazenda também tem as suas cores, tem algumas que são mistas, tem outras que não. Nós passamos o dia visitando campos. E acertou em cheio a época do ano. Sim, a gente já saiu daqui, a Graça já sabia, já tinha me explicado quando que fechava tudo, então eu sabia, porque depois eles passam a máquina, cortam, só fica a batatinha lá da tulipa para germinar para a próxima florada, né? Uhum. Tem todo um cuidado, é uma planta muito sensível. Me falaram que a Graça arrumou uma agendinha com todo o roteiro. Tudo, tava lá tudo escrito, até ela fez uma pesquisa assim para mim, o que eu tinha que ver em Roterdã e por que eu tinha que ver. Então quando eu chegava lá nos lugares, parece que eu já sabia. Então a gente foi fazer passeios, tem aquele ônibus que anda na água lá, né? Tudo, ela pensou em tudo e a gente aproveitou demais. Os campos de tulipa, voltando à tua pergunta, a gente não consegue explicar. Aonde sua vista alcança, você vê tulipas. E quando você anda lá no meio daqueles canteiros, enormes canteiros, você parece que aquilo não é real. Eu tinha que pegar na mão, assim. E são todas aquelas cores mesmo? São todas aquelas cores e é uma mistura de cores. E eu até, assim, se eu falar para você... Escolha uma, eu não saberia. Para mim, a tulipa sempre foi uma das flores mais bonitas. Ela parece de cera, né? De tão perfeita. Ela é perfeita. E então foi o momento... Quando eu estava no carro, que eu comecei a avistar os campos, eu falei, não vou chorar, né? Vão pensar que eu tô com depressão aqui, começar a chorar, porque, né? Não que não possa chorar, né? Nem todas as pessoas com depressão choram também, mas a gente tem aquela coisa assim da tristeza, sempre ligada ao choro. Eu não queria chorar, mas era muita emoção. Mas foram, assim, vários quilômetros, né, nas fazendas. No carro já estava lindo, e quando a gente parou e quando a gente caminhou, a gente fez vários passeios por entre aqueles canteiros, tiramos várias fotos, fizemos um book enorme. Passamos um dia maravilhoso. Foi a parte mais linda da nossa viagem. Você, na verdade, assim, quando você chegou aqui, você já começou a viajar ali, né? Sim. Porque você começa a montar o roteiro, você já pesquisa, isso, né? Você já fica sabendo, e aquilo. Eu não consegui visitar a casa da Anne Franklin? Anne Franklin. Eu sempre confundo. Bom, eu sou péssima para guardar nomes. A menina que foi judia, morta aos 15 anos com a família, ela tem a casa, ela viveu em Amsterdã. Mas nem a Graça aqui a gente não conseguiu mais ingresso, porque tem que ser com muitos meses de antecedência. Imagina. Então, mas a gente passou lá pela frente da casa, a gente viu a quantidade de pessoas na fila. Se bem que também era um momento bem triste, né? De você ver onde aquela menina viveu, onde ela escreveu o diário dela, contando toda a história da família. Mas Amsterdã é uma cidade livre, leve, solta, né? As pessoas aproveitam muito. O que se mais aproveitou em Amsterdã? As tortas de maçã. A gente levantava muito cedo e a gente caminhava muito.
Então, normalmente nas viagens, as pessoas procuram fazer 2 refeições, um bom café e um almoço ali por 15 horas. Não, a gente fazia um bom café e o almoço tinha que acontecer meio-dia, porque a gente tinha muita fome, porque a gente caminhava muito. Porque de carro ou de trem, a gente não ia curtir. Eu queria conhecer os bairros, eu queria andar muito lá dentro, todas as cidades. Em Bruxelas, eu me apaixonei por Bruxelas. Mas a gente fez aquela cidade, o nosso hotel ficou um pouco distante do centro, e a gente fazia rotas diferentes. E outro, né? Google Map, né? Você vai seguindo ali, a tecnologia vai indo. Veio para ajudar. Já tem no telefone ali quais são os pontos ali em torno. Então nessa quadra de cá tem isso. Então a gente andava muito. Então, meio-dia a gente parava para almoçar e 4 horas da tarde eu sempre me dava de presente a torta de maçã. Toda aquela região lá, né? Todo aquele lado da Europa, desde a Alemanha, eles são da culinária, dos doces maravilhosos. E essa torta de maçã, ela é o carro-chefe, né? Da gastronomia local lá, né? E o strudel em Frankfurt também a gente comeu, o joelho de porco. Então, eu procurava conhecer os pratos típicos. Então, vamos ver qual que é o restaurante. E aí eu te falei que encontrei uma medianeirense, não bem uma medianeirense, uma maringaense, mas que tem uma prima em Medianeira. E essa prima dela eu conheço. Então eu estava lá dentro de uma loja conversando, daí ela começou, ela atendente, você é brasileira? Sim, tá, de que região? Eu sou do Paraná, eu também sou do Paraná. Maringá, eu sou de Medianeira. Em Medianeira. Ela falou, Medianeira? Tem uma prima em Medianeira. Daí já conversamos sobre a prima, eu conheço, e aí ela me deu, então... endereços de restaurantes para eu comer os pratos típicos. A torta de maçã, vai lá naquela Ela estava em passeio? Ela trabalha, ela mora lá, 20 anos. Ai, que legal. Então ela nos deu alguns endereços que a gente até ia assim. Sabe aqueles restaurantes locais onde o turista não vai? Porque então daí tu acaba conversando com o local, né? Exatamente. Praticamente então tu sai daquele né? miolo, turístico. Exato. E passa aí por aqueles lugares assim, não tinha tanta gente na rua, parecia assim até, né, acessibilidade zero na Europa, né, você desce as escadas para ir nos restaurantes, você sobe para ir aos toaletes, né, acessibilidade é uma coisa boa que o Brasil está dando todo esse cuidado, mas que lá fora, claro, também é a idade deles, né, não tem como ter. Mas que legal, Marga. Foi e assim, bom. Tu teve alguma surpresa, né, montamos o roteiro, você chegou, foi viajar, teve precisou entrar em contato com a agência por algum motivo? Não, deu tudo certo. Eu lembro que a Graça, ela tava uma pilha, porque ela fica assim, na verdade, com todo mundo que ela monta, porque ela trata com muito carinho, né? Então assim, ai meu Deus, será que deu certo? E também porque eu falava pra ela... Você quer ver como ela tá fazendo visto. Falei. Meu Deus, será que ele já entrou no consulado? Será que não entrou? Quando eu renovei o visto, ela ficou bem assim mesmo. Falando comigo no WhatsApp. Calma, Graça, tá tudo certo. Ela toma pra ela. Ela reservou um hotel pra gente em São Paulo, porque na época minha filha não tava morando lá, então a gente chegou lá, foi pro hotel, depois foi pro visto. Enfim, ela tem todo esse cuidado. Mas eu falo que a agência é maravilhosa, montou a viagem, depois quanto menos ela for acionada, melhor foi a viagem. Vai mastigado, né? Na verdade, ela tá aqui na retaguarda. Né? Se precisar, tá aqui, né? Mas assim, a gente... Melhor que não precise, porque daí é sinal que a viagem, os horários de voo, tudo deu certo. Lógico que é uma corrente, né? Nós somos prestadores de serviço. Então assim, um voo atrasou, tá fora do nosso controle, mas a gente ajusta, né? Mas quando você está fora, por exemplo, acontece alguma coisa com o voo, é muito melhor você ter um WhatsApp, conversar com alguém e falar, e essa pessoa vai lá e resolve, do que a gente ficar ali no site da companhia. Fica perdido porque tu não tem um macete, né? Exatamente. A gente lida com isso todo dia. É o trabalho de vocês. Todo dia. Às vezes à noite, alguém liga pra gente e fala, olha, o meu voo é amanhã e eu não estou conseguindo fazer o check-in. Normalmente a gente faz o check-in, às vezes o passageiro fala, a Graça fez pra gente. Às vezes a pessoa pede, né? Deixa que a gente faz, a gente deixa. Eu adoro esse negócio que vou fazer o check-in. Pode fazer. Vai resolver. É tudo de bom. Na verdade é uma segurança para nós, que está tudo ok, e é uma segurança para o passageiro, que também está tudo ok, né? Sim. Então muitos viajam pela primeira vez, não sabem nem por onde começar. A gente vai levando, né? E essa viagem que eu fiz, então, eu sendo a condutora, porque meu marido foi a primeira viagem internacional dele,
Então foi legal porque eu me senti segura, me senti confiante, porque eu tinha todos os endereços e a gente, como ela também teve uma passagem muito longa em todos esses países, ela soube me explicar, Marga, assim, para você comprar passagem, você chega lá na terminal e deu tudo certo. Ela encontrou uma guia em Amsterdã de Portugal, a Patrícia. Então, a Patrícia sugeriu para a gente, além do passeio que a Graça já tinha deixado reservado, ela sugeriu um outro passeio, e ela falou, eu vou com vocês, amanhã não tenho nada na minha agenda, eu vou com vocês. Eu até perguntei, quanto é, Patrícia? Ela falou, não, eu quero ir com vocês. E aí a Graça nos explicou que eles fazem isso e no final você dá a quantia que você acha que pode dar. Você se sente seguro, a pessoa... Então ela nos levou numa queijeira lá, numa fábrica de queijos, aí o cara fazendo os tamancos. Por que os holandeses precisavam usar aqueles tamancos? Porque está embaixo d'água, né? Eles estavam sempre com os pés molhados e aquele tamanco impermeabilizava os pés. Então ela nos levou na fábrica de tamancos, nós fizemos outras coisas além do que a Graça tinha nos proporcionado, por conta dessa menina que a Graça colocou com a gente, contato. Então, assim, e foi muito legal, foi uma viagem fantástica. Nós temos aqui na agência, na verdade, tanto fora do Brasil, não tem como, né, todos os destinos, mas uma grande parte, Estados Unidos, né, dentro do Brasil, principalmente no território nacional aqui, no Nordeste, que é o nosso carro-chefe, né, hoje, mas a gente tem contatos de pessoas, né, prestadores de serviço, que a gente conheceu e a gente indica. Ou, por exemplo, tu indicou um passeio, a pessoa foi e acabou pegando um outro prestador de serviço. Mas essa pessoa foi tão atenciosa que o próprio passageiro trouxe esse pessoa para dentro da agência. E a gente acaba tratando isso. Porque, na verdade, assim, não adianta nós aqui fazer um bom serviço, né, se quando chegar no local, o prestador daquele parceiro de lá não fazer com a mesma... Não fazer jus. Aí, então, a gente precisa disso, né? E a gente está sempre em constante comunicação, né? Então, por exemplo, você foi para lá. Como tá lá? Tá legal? Tá bem? Você vai me fazer um feedback positivo ou negativo. E a gente usa isso como termômetro. A gente não consegue estar sempre, né, nos hotéis, né, por exemplo. Não, nós tivemos todas as nossas estadias excelentes. Foram ótimos os hotéis escolhidos, perfeitos e bem localizados. Que legal. Que a gente não ficava assim, né, com medo de sair à noite ou... Claro, porque os perigos estão em todos os lugares, mesmo na Europa, né? Em qualquer lugar. Usuários de droga, a gente viu em Frankfurt, viu em Amsterdã, viu em Bruxelas, enfim. Mas aonde a gente estava, nas redondezas, foi tudo muito pensado. Então, hotéis com custo-benefício legal, nada exagero, dentro do nosso orçamento. E legal. Foi uma viagem fantástica. Legal. Você fez fazer outra já. Tem que voltar. Sim, tá no nosso plano já. É legal porque assim, tu foi num período almejado já por você. Sim. Se você for em outro período, vai ser outro estilo de viagem ou totalmente diferente e você vai aproveitar tanto quanto às vezes, né? Até para o mesmo lugar, né? Teu sonho era ver os campos, né? Sim. Então, esse foi realizado com sucesso. Você teve uma que você fez para o Peru, né? Tu acabou pegando, se não me engano, os bilhetes aéreos aqui na Global. Sim. Exato, nós fomos uma agência de viagem de uma amiga nossa, de Curitiba. Já tinha algumas pessoas já, né? Já tinha, enfim, sobraram 2 vagas e aí acabaram convidando, essa amiga me convidou, olha, tem 2 vagas, aí eu e foi mais uma amiga dela de Santa Catarina, a gente entrou para fechar esse grupo. E aí as passagens a gente pegou aqui com... E foi legal. Deu tudo certo. E, Margarete, conta para mim. Qual que é o próximo destino? Para onde que você vai agora? Para onde a Margarete quer ir? E ontem à noite nós estávamos conversando sobre viajar. Então nós queremos fazer um... É bom conversar sobre viagem, né? Ontem à noite, deitado lá, mas nós vamos viajar. Mas e daí, cadê a nossa viagem? Nós fizemos uma aposta. O meu marido estava um pouquinho acima do peso, daí, vamos viajar. Eu falei assim, então quando você perder esses quilos que você está reclamando, a gente vai. E ele já perdeu. E aí ele falou, já perdi os quilos aí que você estava me cobrando, e agora nós vamos para onde? Eu
Falei, opa, já está na hora então de recuperar esses quilos nas viagens, né? Não recupero porque a gente caminha muito. Mas a vontade que eu tenho, até eu já andei conversando com a Graça, nós queremos fazer um pedaço de Portugal com a Espanha caminhando. Você sabe que nós temos parte do caminho da Compostela ali, estamos mas saindo com 2 de Portugal. pessoas fazendo o caminho de Compostela. Então, que legal. Eu já andei olhando, até a Graça já me deu umas dicas, ali saindo perto de Porto, Valência, se não me engano, vai até a Santiago da Compostela, são 124 quilômetros e tem também um trajeto de 224. Então está no nosso radar, só que porque tem que esperar a época do ano para a gente fazer isso, que não é a época tão fria e nem tão chuvoso. Nós estamos agora lá com 2 pessoas aqui de Medianeira fazendo seria o caminho. Agora, setembro, agora outubro seria até meados de outubro seria excelente, mas como a gente não se preparou, mas aí tem abril e maio, que é um pouco antes do verão ali, que também é um pouco frio, mas não é tão chuvoso. Tem que pegar o período fresco. Então a gente está, até já vou conversar com a Graça para a gente já começar a fazer esse programa dessa viagem que a gente quer fazer caminhando. São 25 quilômetros num dia, 30 no outro, 17 no outro, mas sabe... É desafiador. Essa viagem que a gente faz, assim, por exemplo, a Paris. Conhecer lá ela é linda, ela é maravilhosa, mas quando você pega uma caminhada, é a mesma coisa que você conhece Medianeira, mas eu cheguei em Medianeira e eu vou até o Morro da Salete a pé. Eu vou conhecer Medianeira, vou conhecer o interior de Medianeira e vou chegar no santuário. Eu tenho assim, quando eu falar de Medianeira, eu digo, eu fui a Medianeira, inclusive eu fiz a pé o caminho até a Nossa Senhora, até o Morro da Salete. É diferente. Então eu quero ter essa experiência agora de trilhas. Já faço trilhas há algum tempo, corrida, trilhas, e está me fascinando A paisagem é linda. A paisagem ali da Europa, ali, eles têm... Parece que é meio casinha de boneca, assim, né? Tem muitas flores. É lindo. É diferente, né? É lindo. Aqui nós temos... Claro, somos o celeiro do mundo, alimentamos o mundo. Temos uma diversidade. Muita soja, muito milho, né? E lá já é diferente, então é outras culturas. Está no nosso radar. Que legal. Vamos cuidar dessa sua viagem aí. Tenho certeza que vão. E eu acho que agora a gente está chegando no fim, né? Nossa, passou rápido. Foi rápido, tivemos uma boa conversa, né? Conversa Obrigada, boa é assim, né? Gilson. Eu agradeço muito a tua presença, tá? A tua participação aqui no nosso canal novo, né? E espero que você venha mais vezes. Tá? Sempre que me convidar, estarei aqui, estou pronta. As portas estão sempre abertas para você. Tá? Obrigada. Sucesso. Muito obrigado vocês. E até o próximo, né? Legal. Então, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.